é uma palavra que pode ter destinações variadas aí na física, né? A gente até falou sobre a polarização que pode estar associada a cargas elétricas, é uma expressão comum. Ou seja, o sentido, né, da linguagem, as cargas é o mesmo que é atribuído à questão social, né? Quando as pessoas estão aí em posições opostas, por exemplo, né, também vai ser atribuído. Porém, aqui, no que diz respeito a ondas, né, esse sentido é um pouco diferente, embora ele atribua também uma conotação de posição, de distância, né? Então, a polarização, quando a gente se refere a ondas, é uma característica que a gente está falando, está comentando, no que diz respeito à forma como essa onda oscila. Basicamente, nós temos dois tipos de oscilação, né? Nós temos a onda longitudinal. Aí essa palavra longitudinal se refere à forma como a onda oscila comparada à direção que ela se propaga. Então, uma onda longitudinal é a nossa voz, por exemplo. A nossa voz, como que ela funciona, né? A coluna de ar, a diferença de pressão, estabelecendo aí a coluna de ar do nosso pulmão para o exterior, emite aí um fluxo de ar e as cordas vocais fazem com que essa onda vibre assim, ó. Ela vibre dessa forma enquanto se propaga. Então ela está se propagando assim e oscilando assim. Então a gente diz que ela é longitudinal porque ela vibra na mesma direção que se propaga. Então essa é a natureza desse sentido aí de onda longitudinal. Ups, passei. Já a onda transversal, ela está acontecendo exatamente no sentido alternativo a esse, no sentido oposto. A transversal, uma onda transversal, como uma onda numa corda, por exemplo, ela se propagando aqui na horizontal, a corda oscila de cima para baixo, de baixo para cima. Então ela oscila assim na vertical e propaga-se. Perdão, ela oscila na vertical, foi isso mesmo que eu falei, e se propaga, aqui na horizontal. A onda numa corda também vai ser o exemplo disso. A outra circunstância onde nós teremos uma onda transversal é justamente a onda eletromagnética. Aqui nessa imagem, por exemplo, isso fica um pouco mais nítido, né? Aqui nós temos o plano onde nós temos a oscilação do campo elétrico. Acompanhando o campo elétrico, nós temos perpendicularmente a oscilação do campo magnético. Então, nós percebemos que a onda está se propagando nessa linha, ó, nessa direção para cá, enquanto ela oscila assim ou assim. No caso em questão, a gente vai acabar se referindo, como a gente até comentou nos últimos encontros, ao campo elétrico como representante dessa onda. Por quê? A gente consegue representar o campo magnético em termos de campo elétrico. Então, representando aí a potência, a intensidade com o campo elétrico, a gente representa bem os dois. Por isso que ele vai aparecer bastante. Aqui nessa imagem, a gente está ilustrando o que nós chamaríamos de luz não polarizada. Uma luz não polarizada é aquela luz que apresenta igualmente ou bem distribuído de forma uniforme oscilações do campo elétrico em todas as direções aí que a gente possa pensar. Então, nessa luz aqui não polarizada, nós temos o campo elétrico oscilando de baixo para cima, da esquerda para a direita, nas diagonais, um pouco mais inclinado e por aí vai. Então, um composto de luz não polarizada seria representado dessa forma. E aí o que acontece? Nós podemos ter circunstâncias e situações onde a gente possa, ou a matéria interagindo com a radiação, possa interferir nessas formas de oscilação, de forma a nós termos, primeiro, de forma bem simples, uma polarização linear, que seria a gente pegar um conjunto de polarização, ou seja, uma luz não polarizada, e trabalhar essa radiação de forma que ela saia após passar por um filme, por exemplo, apenas com uma forma de polarização, por exemplo, só vertical.
ou só horizontal? Então, essas seriam situações onde nós teríamos uma polarização linear. Já a polarização circular e elíptica, mais especificamente a elíptica, representam as formas mais usuais de se observar espontaneamente. E o que significaria uma polarização circular ou uma polarização elíptica? Significaria que nesse conjunto aqui de direções nós teríamos uma radiação que tem um pouquinho dessa polarização e um pouquinho dessa daqui, por exemplo. Aí o que acontece? O campo elétrico, quando a gente observar a direção de polarização, ele está sempre tendo uma tendência variada, no caso em específico, ou com uma variação, ou seja, combinação de vetores que leve aí a uma circunferência ou uma elipse, quando não houver aí a distribuição uniforme de direções. E aí, continuando aqui mais à frente, eu preparei, né, para a gente falar também sobre a birrefringência e refração dupla, que são circunstâncias e condições que podem levar a esse tipo de polarização. E passando aqui mais adiante, eu já trouxe aqui uma imagem que vai representar... Não precisava riscar tanto. Que vai representar para nós o que nós chamamos aí de polarização por reflexão. A polarização por reflexão, tipicamente, é um tipo de polarização linear. Ou seja, nós temos, no caso dessa imagem aqui, por exemplo, uma superfície de água, no caso. E aqui o que a gente está querendo comparar é o seguinte: o que acontece com a radiação que está vindo aqui do Sol? O Sol está emitindo essa radiação está atingindo essa superfície. E o que está acontecendo aqui? O que acontece nessa circunstância é que, quando a gente enxerga o fundo, significa que a radiação passou bem pela água, atingiu o fundo e voltou até os nossos olhos. Nessa circunstância aqui, isso não está acontecendo muito bem. A maior parte da luz está sendo refletida. E aí o que acontece? Eu não consigo enxergar o fundo. Eu tenho um efeito aqui de espelhamento. E por que isso está acontecendo? Porque existe também um efeito que a radiação que está chegando aqui, sendo não polarizada, essa reflexão está fazendo com que a radiação na polarização horizontal emerja principalmente em detrimento da radiação que atravessa aqui, que seria no caso a vertical. E aí por que isso acontece? Isso é um tipo de polarização chamado por reflexão, que é dependente estritamente dos índices de refração. Então, nessa circunstância aqui, o que aconteceu foi que a pessoa que fotografou a mesma superfície aqui aplicou na luz que vinha aqui emergindo, como está aqui nesse desenho que eu fiz, a luz que surgiu aqui refletida, a pessoa aplicou ali um filme que impediu, no caso aqui, deixa eu fazer o vertical, né? Só um instante. Cadê a borracha? Tá aqui. Pronto. Aqui eu desenhei. Oi, fala Pedro, tô te ouvindo. Foi depois dela. Na verdade, o filme. Vou fazer o esquema aqui. A luz está atingindo aqui e emergindo com polarização horizontal. Vou botar o pontinho aqui para representar a oscilação horizontal. Aqui, o que aconteceu? A gente está olhando ela diretamente. Estou botando o olhozinho aqui, representando a câmera. O que a pessoa fez para enxergar a imagem assim? Ela colocou o filme aqui na frente. Ó. Colocou o polarizador aqui antes da lente objetiva da câmera. Então é isso que está acontecendo. Ou se você quiser olhar por esse esquema, seria a gente colocar o polarizador aqui. Entendeu, Pedro? A ideia? Boa noite, Márcio. Então, o polarizador, nesse caso, estaria após a reflexão. No caso aqui, a gente também poderia pensar que esse polarizador pode ser o óculos que você comprou. Eu, por exemplo, tinha um óculos da Polaroid, eles estão vendendo agora. Eu não estou ganhando nada por isso.
e por isso que a gente não conseguia ver o fundo, né? A maioria dos raios chegavam e eram a maioria refletida. Aí eu pensei assim, como ele vai usar o filtro polarizador na outra foto, ele, como a maioria da imagem dos raios estavam refletindo, ele vai parar de refletir, na minha cabeça, o resto tem que ser escuro. Você está entendendo? Eis aqui, não, faz sentido a sua ideia. E eu vou complementar a sua pergunta com o seguinte, que aqui emergiu da superfície, por isso que é a polarização por reflexão. Por quê? O que a gente esperaria, na verdade, que parte da luz, ou a sua maioria, adentrasse aqui. O que acontece é que em algumas circunstâncias, como essa, que nós temos uma interface ar com a água, o que acontece é que a luz não polarizada não atravessa toda a camada. Parte dela, justamente a polarizada horizontalmente, reflete e não atravessa. Então, a polarização vertical atravessa. Ou seja, quando a gente aplica o filtro aqui, a gente elimina em parte essa polarização e acaba enxergando a polarização vertical que foi até o fundo. Por isso que a gente enxerga. Na verdade, a gente tem que lembrar que tem as duas polarizações aqui. Eu talvez não tenha sido claro no comentário também. E as duas polarizações chegaram até esse ponto. O que acontece é que a horizontal, por conta da circunstância da camada ar-água, que é o fator limitante para que haja essa polarização, essa interface, emerge aqui a horizontal e apenas é transmitida da interface a vertical, que é quem faz a gente enxergar o fundo, né? Tem que lembrar que para enxergar, como você bem pontuou, é preciso ter luz chegando nos nossos olhos. Aí, o Pedro Márcio, fiz o comentário aqui, que o mesmo Polaroid aí que a gente comentou até semana passada, que foi o... Não a mesma pessoa, né? Eu não sei nem se está vivo ainda. Mas é a mesma empresa, né? Polaroid ainda está ativa, não sei se são os mesmos donos, enfim, até são fatos interessantes para a gente observar. Mas lá na década de 40, esse camarada fundou aí a empresa, fez a patente dos filmes Polaroid, tinha aquela máquina de revelação instantânea que usava o princípio da polarização também. Mas atualmente você consegue achar tanto óculos da marca mesmo, Polaroid, quanto outros, que fazem a proteção dos nossos olhos usando filme polarizador. E aí qual que é a importância do filme polarizador nesses processos? Justamente tirar esse tipo de clarão, especialmente para nós que somos astigmáticos. Esse tipo de clarão aqui pode ser muito incômodo, muito desconfortável para nós. Então o filme consegue retirar isso da nossa via, né? A gente ali caminhando, você na sua vida, e agora que está vindo primavera, começa a insolação ser maior, a gente está preocupado em receber a luz, ou a luz refletida do sol, que tem a polarização vertical, ou não polarizada, né? Quando você tem esse tipo de efeito aqui, você tem uma reflexão difusa muito grande e codificada. É uma reflexão difusa que está codificada ou condicionada com uma polarização horizontal. Então isso pode ser desconfortável, a gente não quer isso para nós. Você quer que a luz chegue no objeto e se reflita sobre ele, como você pontuou mesmo, Pedro, para a gente enxergar ele bem e ponto. Então essa é a colocação. E nessa imagem que a gente acabou abordando, né, duas características, né, a polarização por reflexão, que é um efeito que a gente vai discutir no final da apresentação, e como corrigir ela com a imagem, né, usando o polarizador aí vertical, que permite a passagem da polarização vertical e inibe a polarização horizontal. Perfeito, pessoal? Vou passar aqui adiante, então me interrompam sempre, a gente volta a qualquer momento para tudo. Então, seguindo aqui adiante, a gente vem falando aí sobre, então, por que ondas transversais, né? Por que as longitudinais não têm polarização? Justamente porque nas transversais a oscilação tem uma característica de ser sempre perpendicular à propagação. Então, a polarização significa observar o que há de diferente entre ondas quando eu comparo as diferentes direções de oscilação aqui que sempre acompanham o caminho. Então a polarização linear, que é a mais simples, é essa que eu tenho conforme eu citei na imagem agora há pouco, ou seja, uma luz não polarizada atinge o filme e o filme permite que só uma direção única passe e não as demais. Então
o que eu tenho a sequência é uma polarização individual. Aí eu até tirei essa citação aqui de um material que eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso ambiente, mas está muito bacana esse material. E eu achei essa frase interessante, que a polarização linear é o estado mais simples de polarização da luz, ou seja, você só tem uma direção de oscilação. E ocorre quando o campo elétrico é sempre paralelo ao plano definido, ou seja, ou ele está vertical ou ele está horizontal, chamando o plano de orientação da onda. E aí quando a gente aplica o filme, o que a gente tem é uma exclusão dos demais, né? Uma definição mais clara dos demais. Aqui uma imagem já ilustrando aí a fonte, né? O polarizador atuando bem próximo a outra imagem. Aqui eu trouxe só uma imagem para exemplificar a nossa simbologia aí utilizada quando a gente expressar, né? Eu até usei na outra imagem, né? O pontinho aqui está nos mostrando a referência, mas muitas vezes a gente vai apresentar na figura plana esse pontinho como sendo a polarização horizontal e a setinha vertical como sendo a polarização vertical. Aqui a gente tem a luz não polarizada, combinando as duas formas. Nessa imagem aqui embaixo, eu achei interessante porque a pessoa está aplicando os dois filmes. E, teoricamente, pelo menos, que na prática, a gente não pode deixar de mencionar que toda película, todo filme, ele tem aí uma transmitância. Ou seja, nem toda luz que chega num filme, mesmo transparente, consegue passar por ele. Então você dificilmente vai ter algum filme, alguma película que transmita 100% da luz. Então, ou seja, alguma parcela da radiação acaba sendo absorvida ali. Então isso de forma real. De forma teórica, usando aí os fundamentos, a gente pode tentar alcançar meios que você não tenha retenção alguma, ou seja, ele transmite tudo. Então, considerando que o meio transmita tudo, eu vou sempre pensar o seguinte, que uma luz não polarizada, quando chega a uma película, ou seja, encontrei um polarizador, se for um polarizador, por exemplo, que polariza na vertical, eu digo que a intensidade que eu tinha aqui, apenas 50% dela passou. Por quê? Eu vou pensar que toda a intensidade estava distribuída nos tipos de polarização variado, vertical e horizontal. Então, se eu apliquei uma polarização que permitiu apenas a vertical, então eu digo que 50% da potência atravessou. Na prática, a gente pode, por experimentação, perceber que isso é bem próximo. Apesar desse dado que eu informei aqui, a gente consegue chegar bem próximo a esse 50%. E aí o que vai acontecer? Quando eu superponho dois filmes, por exemplo, um filme com polarização vertical e um filme com polarização horizontal. Quando eu aplicar o horizontal aqui à frente, o que acontece é que esses 50% eles vão a zero. É o que está acontecendo aqui, ó. O camarada colocou os dois filmes e botou um na vertical, o outro na horizontal. Não importa a polarização desses filmes aqui individualmente, tá certo? Só o importa é que ele colocou os dois arranjados de forma que eles estão perpendiculares aqui. E aí percebam que é o seguinte, quando ele pega um dos filmes e posiciona numa posição que não é nem paralelo, nem perpendicular, eu consigo enxergar alguma coisa. Então esse percentual aqui acaba sendo diferente de zero. Pode ser maior, menor, a depender da posição que ele inclina aqui, ó. Digamos que o de trás esteja na vertical, então nós temos aqui um ângulo que permite que a gente veja. Se esse ângulo for 90, como é aqui, aí zero luz passa. Então é daí dessa ideia que a gente tem aí a chamada lei de Malus, que é a ideia que traduz esse pensamento, ou seja, toda vez que eu aplico um filme polarizador e na sequência aplico um outro filme, eu vou primeiro chamar esse filme aqui de filme analisador. Então esse é o filme polarizador, esse é o filme analisador. E o que eu vou receber de intensidade aqui, após o filme analisador, depende do ângulo entre ele, o plano de orientação dele, e o plano de orientação do filme polarizador. Então essa é a lei de Malus. Então nós falamos aí na primeira etapa sobre a polarização linear, que é aquela mais simples. Eu até ilustrei aqui, peguei essa imagem, achei muito interessante. Essa é a seguinte também, bem interessante para visualizar, né? Aqui é uma polarização vertical
E aqui, ó, uma polarização horizontal. Estão vendo? Elas são diretas. O campo está oscilando só nessa direção aqui, ou só nessa. Aí eu pego e trago para vocês uma polarização elíptica. O que seria a polarização elíptica? Significa que cada instante aqui desse campo elétrico, ele está apontando para uma direção diferente. Se a gente tivesse que olhar aqui para o vetorzinho, ó, vou pegar esse de referência, seria como se o campo elétrico tivesse girando aqui, acompanhando, né? A cada pedacinho que a onda caminha, ele está com um tamanho diferente, ó. Vocês conseguem enxergar essa ideia? A cada passada, a composição do campo elétrico está num tamanho de vetor resultante diferente. Então, isso vai resultar com o fato de que esse tipo de polarização é extremamente dinâmico, né? E também extremamente complexo. Eu até tirei aqui essa transcrição do material que eu vou disponibilizar lá para vocês. Um material que eu encontrei bem interessante numa apostila. A onda é chamada circularmente polarizada. Lembrando, né, pessoal, que a distinção entre um vetor resultante que gera um círculo ou gera uma elipse está aí no equilíbrio entre as suas componentes, né? Aqui a gente tem um raio estabelecido, aqui a gente tem um raio que é variável, né, à medida que o caminho acontece. Então é a mesma ideia aqui. A circunferência, um vetor de raio fixo, aqui com raios variados. Então a onda é chamada circularmente, que nesse caso, polarizada, quando o campo elétrico da onda gira em torno da direção de propagação. Aqui dá para ver bem isso, né? A polarização altera-se à medida que a onda caminha em torno da direção de propagação, tendo módulo constante, no caso da circular, né? Como eu acabei de comentar. E justamente quando eu tiver a polarização elíptica, que é a mais comum, o que acontece é que o módulo do vetor naturalmente não é constante, foi o que eu comentei aqui. Nesse caso, pode-se dizer que numa dada posição, o vetor campo elétrico realiza um movimento circular uniforme. Ou seja, se eu observar a polarização à medida que essa onda circularmente ou elipticamente caminha, a gente vai observar um movimento de variação desse vetor. No caso, ele está citando aqui o movimento circular porque ele se referiu à polarização circular, de raio fixo e módulo constante. Aqui eu separei uma outra imagem também, ilustrando como que esse campo está variando. Aqui nessa imagem, a gente está representando aqui essa parte sombreada como o campo elétrico, só que ele para a imagem poder ser feita, né? Senão ficaria difícil exemplificar, né? A visualização dessa imagem é bem complexa, porque esse plano aqui, ó, ops, borrei. Deixa eu tirar, cadê? Ih, caramba, aí danou tudo. Ali naquela circunstância que a gente está mostrando, o que está acontecendo é que justamente a oscilação não é só essa aqui, não. Essa aqui ficou só para a gente exemplificar o campo elétrico. Na verdade, essa oscilação aqui está acompanhando essas setinhas à medida que a onda caminha. Aqui, ó, passando para o lado de cá, estão vendo? Aí aqui nós temos, né? Isso seria o exemplo da polarização circular, não dá para verificar muito aqui pela essa imagem a condução disso. E aqui a gente teria, né, a visão frontal desses vetores se fosse elíptica, né? Isso não teria variações de comprimento uniformes, né? A gente teria o conjugado aí de campo elétrico não respeitando aí essa simetria uniforme do circular, ou seja, alguém está predominando, né, nas duas direções aqui de referência, no caso aqui, ou até do meio do caminho, né? Ficou claro, pessoal, como que se dá aí a orientação da polarização elíptica e circular? Aqui, sabe, uma imagem que não tem nada a ver com o que eu vou falar. Então, vou fazer bem a menção que eu vou fazer uma analogia que não tem absolutamente nada a ver. Mas esse caminho aqui, que as direções do campo elétrico estão fazendo, lembram muito aquela imagem do DNA. Sabe, as linhas ali das proteínas do DNA, sabe aquela imagem helicoidal? É algo bem próximo a isso, né? O que dá para observar aqui nessa imagem. O caráter helicoidal, nesse caso elíptico, né? Se for uniforme, a gente vai ter um padrão um pouco mais respeitado. O padrão aqui circular, inclusive a gente pode lembrar, sabem quando a gente tem a força magnética?
atuando ali um campo magnético uniforme, se você tiver a carga fixa, ela vai realizar essa órbita aqui, uma órbita circular. Se eu tiver um movimento, por exemplo, para cima dessa carga, ela vai fazer esse movimento. Então é uma imagem semelhante a esse padrão aqui. Vou passar adiante então para ver o que vem aqui. Aqui mais ilustrações do que seriam a apresentação genérica, né? Aqui a linear com apenas uma direção disposta. Aqui reparam que eu acabei de comentar. Circular tem um respeito aqui às intensidades, ó. Ambos aqui são campos elétricos, tá? Tanto esse quanto esse. Aqui o tamanho do campo elétrico é igual a esse, por isso que é circular. Aqui alguém está predominando, ó. O de cima está predominando de baixo. Então a gente tem um achatamento. É isso que caracteriza o elíptico. Então vamos resumir aqui, inclusive, uma ideia, né? Quando se tratar de polarização circular ou elíptica, a gente pode dizer que nós temos aí uma oscilação bidimensional. Quando nós tivermos a linear, a gente está falando aí de uma oscilação do campo, plano de oscilação unidimensional. Aqui eu já estou trazendo aí quem causa, né, esse tipo de polarização, quem pode nos ajudar a causar. Então a gente está trazendo aqui, ou como atuar, né, como que isso vai ser verificado. Então nós temos aqui uma característica que é bem relevante e bem moderna, por sinal, porque a gente está falando de características da matéria que são estudadas muito recentemente. Já existem as evidências sobre elas há muito tempo, mas elas têm cada vez tido mais aplicações de interesse, que é a chamada birrefringência ou refração dupla. Aqui pelo nome refração dupla já dá para ficar um pouco dando uma dica, né, uma pista do que é. Quando a gente trata, por exemplo, de um material comum e a gente fala sobre a refração daquele material, a gente sempre ilustra, né, que a luz está incidindo aqui nesse material, e aí o fato de que o meio tem um índice de refração diferente do meio de origem, nós vamos perceber que a luz toma um caminho diferente do que tomaria para compensar o quê? A diferença de velocidade que ela apresenta de um meio para o outro. Então, nessa circunstância aqui, eu tivesse um meio 1 com índice de refração diferente do meio 2, o que acontece é que as velocidades de propagação da luz aqui e aqui são diferentes. Então a luz toma caminhos mais curtos ou mais longos para compensar a diferença dos índices de refração. Isso é refração, a gente já falou disso antes. O que acontece? Percebeu-se que alguns materiais específicos ou algumas circunstâncias que os materiais são submetidos vão apresentar o fato de que esse comportamento pode depender da polarização da luz. Ou seja, se a gente quiser trocar em miúdos aí mais simples, seria eu estar dizendo para vocês que para alguns materiais como a calcita, a polarização vertical vai ter um índice de refração diferente da polarização horizontal. Já pensaram que doido isso? Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma calcita como essa ou outro material sendo atingido por um feixe de luz. Olha só o que acontece com esse feixe de luz dentro desse material. Ele está sendo subdividido, tá vendo? Aqui cada feixe desse está seguindo uma orientação diferente, justamente porque a luz que ingressou, que era não polarizada, sofreu a ação de índices de refração diferentes de acordo com a sua polaridade. Aqui a gente já tem um efeito até mais interessante, eu acho. Que a gente tem aqui uma placa de um material vítreo e a pessoa está apertando a superfície dela, está pressionando essa placa. E aí o fato dela pressionar a placa, se a gente pensar lá na estrutura sólida da placa, o que acontece é que essa pessoa com a pressão dos dedos está afetando a estrutura, tá certo? Ela não vai chegar a trincar ou trazer algum efeito maior sobre a estrutura, mas é fato que pressionando aí essa superfície, como eu estou fazendo aqui com o copo, a superfície sente. E aí o que acontece é que alguns materiais vítreos, por exemplo, ou até plásticos, mudam a forma de refratar a luz em função da pressão que você exerce. E aí o que acontece? Esse material acaba atuando a transmissão dele, ou a refração dele,
em função da forma que você pressiona e alterando os seus estados, mudando aí o índice de refração conforme a polarização e conforme a pressão e temperatura que você atue sobre esses objetos. E aí, por fim, eu trouxe aqui também as chamadas placas de 1/4 de onda e de meia onda, que são placas sólidas feitas de materiais que possuem birrefringência e que atuam também dessa forma. Nessas placas, muitas vezes, o que vai acontecer é que para uma polarização, o caminho pode ser um caminho um pouco mais direto, para outra polarização, o caminho mais longo. E aí o que acontece? A gente pode construir uma placa dessa, sabendo quais são os índices de refração dessa placa, tanto para uma polarização quanto para outra, desenvolver uma placa dessas com um tamanho tal que eu consiga, para a mesma luz que ingressa aqui, gerar uma defasagem aqui na saída. E aí, com essa defasagem, eu posso criar um padrão de interferência que pode me servir para investigar características dessa radiação, ou eu posso também só gerar uma diferença de caminho óptico que me tenha interesse, como, por exemplo, em um interferômetro, como a gente até comentou anteriormente. Perguntas, pessoal? Vou passar adiante, então a gente volta ao tema mais à frente, tá? A gente está trabalhando de forma, usando a palavra circular, né? Voltando a outras expressões. Aqui eu já trouxe um esquema do desenho que eu acabei de fazer ali. Aqui a gente está apresentando uma luz não polarizada, polarização concomitante, né, vertical, e a horizontal com pontinho verde aqui. Aí ela atinge a interface desse material birrefringente. E aí o que aconteceu aqui? A polarização vertical seguiu um caminho, por conta da velocidade que ela pode caminhar dentro desse meio, diferente da velocidade da polarização horizontal. Então, nesse caso aqui, possivelmente, com velocidades distintas, o caminho da polarização horizontal foi mais longo. E aí a gente até tem uma notação que a nossa bibliografia utiliza, né, que são os raios extraordinários e ordinário. É a mesma nomenclatura que nós temos lá na nossa bibliografia, quando vocês derem uma olhada lá nos exercícios. E aí o que acontece, né, para esse tipo de circunstância? Uma vez que eu tenho aqui o material A, nós temos essas informações tabeladas. Então a gente vai perceber que o índice de refração extraordinário tem lá o seu valor informado, enquanto que o índice de refração ordinário tem um outro valor. Aqui a gente pode até pensar o seguinte, que a gente estava falando ali sobre a polarização elíptica e circular, e a gente poderia pensar, né, como que se darão aqui? Será que a gente vai ter um tipo de polarização circular aqui dentro, ou elíptica? E aí possivelmente sim, né? Porque se a gente tem aí variações que não necessariamente são como essa aqui, né? Elas podem ser não uniformes. Então a gente teria aí planos de polarização variando e compondo aí um vetor resultante de polarização, né? Então é dessa característica que a gente está falando. Aí do ponto de vista prático, lá dos nossos exercícios, o que vai acontecer é que a gente tem aí uma seleção de materiais típicos, tem materiais naturalmente que são informações privilegiadas, a gente não vai ter acesso, mas de forma didática dos nossos livros, a gente vai ter aí, para cada material, o material A, por exemplo, o índice de refração extraordinário e o seu índice de refração ordinário, que seria aquele usual, né, que afeta menos o caminho. E aí, mesclando esses dois índices, a gente pode ter circunstâncias que a gente produza diferença de fase. E aí vem a figura das placas que eu comentei, né, as chamadas placas ou de meia onda, que é aquela que defasa meio comprimento de onda, ou placas de 1/4 de onda, que naturalmente defasam aí 1/4 daquele comprimento de onda. E como analisar esse tipo de situação? Eu gosto sempre de analisar começando pelo número de comprimentos de onda para aquele índice que caberiam dentro do meio. Então, se eu considerar o extraordinário, considerando aqui o x, a largura, né, ou a espessura da placa, dividido pelo lambda extraordinário, eu teria então comprimento da placa vezes o índice extraordinário dividido pelo lambda que ingressou aqui. Fazendo o mesmo para o ordinário, então a diferença de números de lambda de uma polarização comparada a outra fica sendo ΔN
N2 menos N0. Aí eu vou substituir na próxima passagem, no próximo slide, essa expressão e essa expressão. E não substituir. Menti para vocês. Fala, Márcio. O Pedro, é o Pedro que está falando. Esse esquema aí é mais ou menos o que está acontecendo naquela foto da calcita que você mostrou ali. Se, por exemplo, a gente tivesse... Volta lá no outro esquema lá. Você está vendo aqui? Aqui ou... Nesse aí. Se a gente tivesse um observador ali onde está escrito extraordinário ray, o observador aí, ou seja, ele está vendo duas fontes luminosas, ele acaba de ver duas imagens daquilo que está vindo de lá. Isso. É isso? Isso. Então seria mais ou menos o que está acontecendo na calcita lá, que está duplicando a imagem, né? Isso, porque você tem desvio de caminho, de certa forma você está fazendo até um tipo de dispersão, né? Por polarização. Se você tiver, por exemplo, uma cor polarizada de um jeito e outra cor polarizada de outro, você estaria separando essas cores, sim. Ali está bem nítido, né? Está bem didático. Você vê aqui até a separação aqui, ó. O feixe chegou aqui. Esse feixe aqui está com cara de ser algum acidente aqui dentro que refletiu. Não está claro. Não é muito o que a gente quer fazer. A gente está preocupado só aqui com esses feixes que seguiram. Tá vendo? Que acaba tendo reflexões nas interfaces. Essa luz que chega aqui acaba rebatendo aqui. Essa aqui possivelmente pode ser um rebatimento daqui, na verdade. Agora que eu estou vendo, ó. Esse feixe aqui não tem nada de polarização nele. É parte que não atravessou. É a parte que não foi transmitida, tá? Então, está interessado no que seguiu para cá. Aqui sim, conforme você comentou. A gente tem aqui uma separação maior. Parece até um tipo de dispersão, né? E aqui, ó, dois feixes regressantes. Possivelmente cada um com uma polarização. A cor parece ter distinção. E a intensidade também pelo brilho, né? Pode ser que a gente tenha mais intensidade em um do que em outro, por exemplo. É isso mesmo. Aqui eu nem explorei muito, dá pra gente olhar. A comparação aqui é a distorção da imagem, né? Aqui a gente tem as linhas azuis, é o que era para ser visto. Aqui passando pela calcita, a gente vê que a depender da origem da linha, a parte daquela imagem está sendo desviada, né? Então a gente tem aqui os quadradinhos sendo desviados da sua posição, então estão um pouco misturados. Fosse duplicada. A imagem não é tão regular porque o pedaço também não é regular, né? Dá para ver aqui uma pedrinha. A calcita é um mineral natural, né? Espontâneo. É diferente das placas aqui, que são materiais que podem ser produzidos, induzidos, dopados. Isso é uma ciência à parte que participa do desenvolvimento da fotônica, que a gente chama na física. Inclusive, tudo isso que a gente está falando, esse tema em especial, são ferramentas, né, que quando a gente fala, por exemplo, computação quântica, é um ramo todo especial e específico da física. E a computação quântica entra dentro do conceito de fotônica. Então, para você conseguir desenvolver a manipulação da luz, você precisa ter elementos. Não basta a gente imaginar a manipulação, não basta eu imaginar pegar um fóton e codificar ele. Eu preciso ter elementos físicos, materiais, que processem, que alterem, que caracterizem, que deem permissão para a gente alterar aquela natureza, né? Então aqui a gente está falando de um tipo de natureza muito especial dentro da física. E bem curioso, por sinal, né? Falar de luz é sempre algo que deixa, pelo menos a mim, né? Imagino a vocês também, deixa a gente instigado, né? Aqui, pessoal, só para finalizar esse slide e passar para o exercício. Aí a gente finaliza no exercício que eu não quero esgotar vocês. Aqui faltou eu substituir, né? Se eu falar então que eu tenho uma placa de 1/6, 1/4 onda, eu estou me falando sobre esse ΔN aqui. E aí se eu substituo essas duas expressões, eu vou ter aqui, ó, x sobre lambda. Aí se eu tiver NE menos NO, então a expressão final fica essa, ó. Aí eu posso atuar e fazer perguntas. Por exemplo, fala uma pergunta, Milton, que eu poderia ter interesse. Eu poderia, através dessa ideia, discutir qual é a espessura da placa que eu quero utilizar para chegar nessa defasagem. Isso poderia ser uma colocação. Ou eu poderia tentar investigar quais os índices eu preciso trabalhar para chegar num determinado, atender uma determinada expectativa e por aí vai.